Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 24 e nós vamos falar sobre autos teatrais. Bom, vimos na aula anterior que quando uma cultura tem contato com outra, pode haver trocas de valores, costumes e outros traços culturais. E aí, nesse encontro, uma cultura pode ser considerada a referência ou doadora de tradições para outra cultura, que poderá ser influenciadora ou até mesmo anulada. No entanto, a troca cultural pode ser recíproca, mesmo que uma domine a outra. Esse processo, gente, pode acontecer de muitas maneiras, entre elas, de um modo livre, pacífico e espontâneo, que acontece quando uma cultura assimila a outra de modo gradual, sem uma força estabelecendo regras, normas e prazos. A segunda é de forma planejada e executada, e aí nesse caso há um projeto de aculturação que é antecipadamente pensado, estudado e assim implementado. Na história mundial temos observado vários projetos de aculturação planejadas por meio de políticas educacionais. Alguns exemplos são positivos, como a Companhia da Cultura da Paz, por exemplo, mas entre outros, houve muita opressão e sofrimento. Um exemplo negativo foi o projeto da educação nazista, que ocorreu principalmente na Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial. E a terceira é por meio de imposição em situação forçada, que é quando uma cultura, por meio de algum modo de poder, opressão ou violência, se impõe a outra. E esse foi o caso da maioria dos processos de aculturação que ocorreram durante o período colonial em várias partes do mundo. Por aqui no Brasil, gente, esse processo de aculturação, que foi feito pelos padres jesuítas, eles tiveram a grande ideia de utilizar o teatro como ferramenta de educação. Então, por aqui, os autos, ou seja, composições dramáticas nascidas lá na Idade Média, eram usados pelos padres jesuítas para a catequização dos indígenas por trazerem em seu enredo um tom moralizante, apresentando o bem e o mal. Com um caráter didático, as representações reafirmavam o valor da virtude cristã em oposição a tudo que era indesejável para os jesuítas. O teatro e a música foram as principais linguagens artísticas que os padres jesuítas usaram para realizar o processo de aculturação nas comunidades indígenas, com as quais eles tiveram contato, ou seja, eles queriam provocar uma mudança cultural vivida pelos grupos de pessoas que estavam aqui, impondo uma cultura sobre a outra. O texto teatral, gente, é objeto de estudo tanto na literatura como da representação teatral, e podemos estudá-lo sob a ótica de suas questões linguísticas e textuais e de sua potencialidade cênica. Ainda mais, os elementos poéticos e culturais encontram-se em estudos de arte e também da língua portuguesa. Os autores de textos teatrais são chamados dramaturgos e se dedicam à escrita de diferentes gêneros teatrais, como os autos e as farsas, por exemplo. Um dos principais escritores de autos foi o português Gil Vicente, autor do Alto da Barca do Inferno. Nesse auto, gente, as pessoas tentavam conquistar um lugar na barca que iria rumo ao céu, mas os pecados acabavam levando-as para outra barca. E tudo acontece com muito humor e um único cenário, o porto, onde estão as duas barcas, uma com o anjo, outra com o serviçal do inferno. O teatro de Gil Vicente, gente, é chamado de teatro vicentino e teve origem em 1502, com a apresentação do seu texto, O Monólogo do Vaqueiro. Suas peças de caráter popular possuem um forte teor satírico. Nas obras mais emblemáticas, ele critica o costume da sociedade portuguesa que tecia um fiel retrato da sua época. Além do caráter satírico, da coisa engraçada, o conteúdo das obras apresentava também um teor moralizante, repleto de humor sempre. Há tantas maneiras de fazer um auto, gente, que o grupo mineiro Giramundo fez o Alto das Pastorinhas utilizando bonecos para contar uma história de Natal. A produção do grupo teatral Giramundo e seu Alto das Pastorinhas apresenta outro tipo de teatro, o teatro de bonecos. O Alto das Pastorinhas se baseia nas festas brasileiras do ciclo de Natal, que é da véspera, em 24 de dezembro, até o dia de Reis, 6 de janeiro. Alguns desses folguedos
realizados nesse período são o Bumba Meu Boi, a Cavalhada, a Marujada e o Pastoril. Para a criação de seu auto, o grupo Giramundo volta-se para a religiosidade cênica do pastoril mineiro. O grupo criou o Museu Giramundo, que desenvolve pesquisas e trabalhos desde 1971 e tem o maior acervo de bonecos da América Latina. O pastoril, gente, é um folguedo, uma festa, que surge com a temática da visitação que os pastores fizeram à manjedoura onde nasceu Jesus. Então há uma tradição popular portuguesa de representar autos em frente aos presépios, com encenações, declamações, cantos e danças. O patrimônio representado pelo folguedo de Natal em Minas Gerais vem perdendo um pouco a sua força. Muitos já não são mais realizados e sua memória vive na lembrança dos mais velhos. O Alto das Pastorinhas do grupo Giramundo é composto por 33 bonecos e convida a cuidarmos de nossas tradições e a nos encantarmos com a sua beleza e poesia. Mesmo que poucos, os autos continuam a ser escritos e encenados no Brasil. O mais famoso por sua adaptação para TV e cinema, inclusive, é o Alto da Compadecida, escrito pelo maravilhoso paraibano Ariano Suassuna, que mantém as principais características dessa linguagem, alinhada à literatura de cordel, ao gênero da comédia e traços do barroco católico brasileiro. A obra mistura cultura popular e tradição religiosa à cultura nordestina e à escrita, apresentando traços da linguagem oral, demonstrando na fala do personagem a sua classe social, e também um acentuado regionalismo, pelo fato da história se passar lá no Nordeste, região em que o autor nasceu. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Há grupos brasileiros de teatro contemporâneo, gente, que rompem com a estrutura do palco tradicional e ocupam prédios, ruas e até o interior das igrejas, porém indo muito além do pensamento catequizador lá do período colonialista. Os autos, gente, são uma tradição artística e cultural que nasceram dentro da Igreja Católica, mas que hoje se desenvolve principalmente nas ruas, em manifestações culturais populares que misturam textos literários, teatro, dança e música. As manifestações como o Bumba Meu Boi, o Cavalo Marinho, o Alto das Pastorinhas, entre outros autos que acontecem durante a festa do Círio da Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém do Pará, são uma ressonância dos autos medievais e renascentistas que chegaram aqui ao Brasil por meio da cultura dos colonizadores portugueses. Embora façam parte de uma tradição muito antiga, os autos têm até hoje a sua estrutura transcrita em novos textos e montagens teatrais, como o Alto dos Bons Tratos, o da Companhia do Latão, e o Alto do Reino do Sol, da Companhia Barca dos Corações Partidos. A origem do alto popular, gente, o alto do boi bumbá, que eu falei anteriormente, ele remonta ao ciclo do gado do século XVIII, resultante das relações desiguais que existiam entre os escravos e os senhores das casas grandes e senzalas, refletindo as condições sociais vividas pelos negros e índios. Contado e recontado através dos tempos na tradição oral nordestina, ou seja, de boca a boca, de geração em geração, e depois espalhada pelo Brasil, a lenda original adquire contornos de sátira, uma comédia, tragédia e drama até, conforme o lugar em que ela se passa, mas sempre levando em consideração a história de um homem e um boi, apresentando sempre um contraste, mostrando a fragilidade do homem e a força bruta do boi. E por outro lado, a inteligência desse homem e a estupidez do animal. O Bumba Meu Boi, gente, é considerado o alto popular ou dança dramática de maior significação estética e social do folclore brasileiro. Então é isso, pessoal. Os autos teatrais, eles surgiram das tradições populares lá em Portugal. E assim que chegou aqui no Brasil, foi utilizado para a catequização dos índios pelos jesuítas. E aí depois se transformou em diversas festas populares que acontecem até hoje. E o teatro utiliza dessa linguagem para a construção de formas populares de se fazer teatro. Então é isso, pessoal. Não esqueçam a atividade do maestro. Tenham uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!